Fala meu caro, tudo beleza? Aqui é o Gabriel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Gerenciando Web. E nesse vídeo eu vou te mostrar todo o nosso processo para criar sites WordPress extremamente rápidos. E através desse vídeo eu vou responder a dúvida que eu mais recebo por aqui. Gabriel, meu site WordPress está lento, o que eu preciso fazer para deixar o meu site mais rápido? Ou então assim, Gabriel, eu comprei um plugin de desempenho para me deixar meu site mais rápido, mas ele não resolveu o meu problema. Ele, na verdade, causou mais problemas. Meu site tem notas melhores lá nas ferramentas de teste, mas ele continua lento e o pior de tudo, ele ainda está quebrando às vezes. Então isso é fato. Tem muita gente que compra plugins para deixar os seus sites WordPress mais rápidos e nas ferramentas de teste você até tem um resultado um pouco melhor, mas na prática ele acaba quebrando o seu site de diversas maneiras, acaba deixando o seu site menos dinâmico, mais estático, de uma forma um pouco estranha muitas vezes, e ainda em muitas situações deixa o site totalmente quebrado em alguns navegadores. E outra questão que acontece com muita frequência é que as pessoas usam plugins que teoricamente deveriam otimizar os sites, e nas notas, na métrica, ela realmente parece mais otimizado, mas de toda maneira o site não fica mais rápido para o usuário final, ou fica mais rápido para alguns poucos usuários. Quando o site chega aí a 5, 10, 15 visitas online, já não responde mais, já fica extremamente lento. Então essa questão de desempenho de site WordPress, você não vai resolver com a instalação de um simples plugin. Claro, plugins ajudam, mas tem todo um contexto que vai realmente deixar o seu site rápido. E esse passo a passo é o que eu vou te explicar nesse vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na verdade é um vídeo só, tá? Mas nesse vídeo vão ser contextualizadas duas partes. Primeiro uma parte teórica, uma parte explicativa, te mostrando o que é importante para que o seu site realmente entregue desempenho, para que o seu site seja realmente rápido. E depois a gente vai aplicar tudo isso na prática. Então é um vídeo longo, no qual eu quero realmente abordar isso de uma forma clara, para que você não tenha mais dúvidas sobre questões relacionadas ao desempenho de WordPress. Mas como é um vídeo longo, eu vou dividir em vários capítulos, que você pode olhar aqui abaixo a descrição dos capítulos e se você achar necessário, você pode pular algumas partes e ver só a parte que mais te interessa. Mas a minha recomendação é que você veja o vídeo completo, do início ao final, tanto a explicação teórica como a explicação prática, para que você realmente compreenda tudo o que a gente faz, todo esse nosso processo, que garante sites WordPress muito mais rápidos, muito mais estáveis, sem que eles fiquem quebrando o tempo inteiro, tá? E realmente mais seguros, com o custo mais baixo possível. Então é todo um processo que a gente faz aqui que eu te explico nessa aula. Então bora para a tela do computador, vamos conferir comigo. Nesse momento inicial do vídeo, eu vou te explicar de forma teórica, através desse mapa mental, o que é necessário para o seu site WordPress ser mais rápido. Eu peço que você preste bastante atenção nessa explicação teórica, porque senão você não vai entender nada do que a gente vai fazer na prática daqui a pouco, ok? Eu vou explicar isso de uma maneira enxuta, para você não ficar perdendo tempo assistindo coisas que não vão te ensinar nada. Então presta bastante atenção. Se você precisar, volta aqui e assiste de novo, que tudo que eu vou explicar aqui vai influenciar diretamente no resultado final. Então o que você precisa, de fato, para o seu site ser mais rápido? Você precisa de um servidor de boa qualidade. A gente já entra nesse assunto. Você precisa entender como funcionam o WordPress, seus temas e plugins. Isso é essencial para você ter desempenho final, tá? Você precisa entender como fazer testes e otimizações dentro do seu site, tá bom? E você precisa entender como os usuários acessam o seu site, porque os usuários eles têm uma grande influência no desempenho das suas páginas. E isso a grande maioria das pessoas não sabe. Então, durante essa explicação aqui, a gente vai entrar em assuntos também como o Web Vitals do Google, como ele avalia o desempenho do site, se isso tem ou não impacto no posicionamento orgânico. Isso daqui também vai te ajudar a otimizar o desempenho, principalmente de páginas de vendas grandes e pesadas, que precisam de um desempenho excepcional para atender o tráfego, tá? Para atender a demanda. Então, bora falar sobre isso. Primeira coisa, servidores. Existem vários tipos de servidores, desde hospedagens compartilhadas, servidores VPS, cloud e dedicados. Servidores dedicados, obviamente, entregam um desempenho maior do que os demais, mas a nossa melhor opção é servidor cloud, pelo custo muito mais baixo, possibilidade de escala e tudo mais, tá? Então, quando você contrata um servidor cloud, você precisa ter atenção a alguns detalhes. Primeiro, os recursos do servidor. O que são os recursos do servidor? Processador, memória, armazenamento e rede. Se faltar qualquer um desses daqui, tá?
você pode ter problemas tanto com o funcionamento do seu site, mas principalmente se faltar memória, processador, memória e rede lenta, você vai ter um alto tempo de resposta do servidor. Isso dá para avaliar com algumas ferramentas, claro que o site em si e outras coisas também impactam nisso, mas se o seu servidor não tem processador, memória e rede boa, você vai ter um tempo de resposta muito alto. Por isso a gente recomenda servidores de empresas conceituadas. As que a gente trabalha aqui são DigitalOcean, Vultr e Hetzner. Por quê? Porque tem preços muito bons e entregam qualidade nos serviços, tá bom? Bom, quando você vai contratar um servidor em qualquer uma dessas empresas, os preços iniciais são aí de 3 a 5 dólares, 3 euros, 5 dólares, mais ou menos isso para servidores iniciais, que tem um processador geralmente compartilhado, tá? Um processador dedicado, é um pouquinho mais caro, mas pode compensar. Mas para esses valores mais baixos, geralmente o processador é compartilhado, o que também não é um grande problema. Tem muitos servidores aqui com servidor com processador compartilhado e atende muito bem a demanda, porque essas empresas mais confiáveis dimensionam muito bem esses recursos, ok? Memória você vai ter aí em torno de 1 GB, armazenamento você vai ter um armazenamento SSD com 20, 25 GB e rede geralmente gigabyte nessas empresas, tá? Tem empresas que vendem servidores com rede megabit, com rede de 10 megas, 20 megas, 100 megas, tem que cuidar com isso, porque quando aumenta o tráfego, essas solicitações de rede podem não ser o suficiente e você pode não conseguir entregar desempenho quando você tem mais tráfego, tá? Então, rede gigabit, 1 GB no mínimo. Tem que cuidar bastante com essa questão de rede, que principalmente aqui no Brasil tem empresas que vendem servidores com 1 mega, ou 512K, ou 2 mega de rede. E isso não é o suficiente. Quando você tem um pouco mais de demanda de tráfego, não atende, a maioria das pessoas não consegue sequer acessar o seu site. Então, imagina ter desempenho. Processador, memória e armazenamento, você pode, nessas empresas, dimensionar conforme necessário. Não dá para deixar faltar, tá? Mas também não precisa contratar muito mais do que os seus projetos exigem. Então, aqui dá para controlar bem o custo de cada um deles. Armazenamento, se você tiver um pouco mais de condição de investir, recomendaria pegar um servidor com armazenamento NVMe, que é mais rápido. Isso vai fazer com que o seu processador trabalhe de forma mais aliviada, que não consuma tanta memória, tá? E isso vai ter uma resposta mais rápida. Mas de forma geral, clouds, qualquer cloud nessas empresas que eu mencionei, vão entregar desempenho aceitável, tá? Depois que você contratou o cloud, ele vai vir com o sistema Linux, a sua escolha, né? E esse sistema, ele precisa ser compatível com a configuração que você vai fazer no servidor. Aqui no Gerenciando Web, a gente recomenda WordUps para configurar o servidor, pelo que ele consegue entregar. É uma configuração simples, leve, não gargala o servidor com facilidade, como outras, tá? Aguenta muito tráfego mesmo em servidores pequenos. Assim, de maneira tranquila, um servidor com 1 GB de memória RAM e com processador compartilhado, é possível com 1 a 2, 3 sites WordPress atingir aí 100, 200 visitas online sem ter quedas, tá? A partir disso já fica um pouco mais complicado. Bom, essa configuração do servidor a gente faz com WordUps, mas tem várias outras, tá? Mais para frente eu vou te falar sobre isso de uma forma mais prática. Mas servidor web a gente tem opções de Apache, Nginx e Lightspeed. O Lightspeed tem sim suas vantagens em alguns projetos, em alguns sites, mas de forma geral a gente trabalha aqui utilizando o Nginx com WordUps, tá? Então são opções que a gente tem. Outra coisa que tem que ser instalado no seu servidor para que ele tenha capacidade de rodar sites WordPress é o PHP. Então, para rodar sites WordPress, você precisa de servidor web, que é um desses três, você precisa de um serviço de PHP e você precisa de um banco de dados. Só, ponto, acabou. Mais que isso não precisa para executar sites WordPress no servidor. O WordUps ele instala esses 3 pacotes de serviços, né, essas 3 aplicações, de forma automática e depois você vai ver isso na prática. Mas, então, precisa de um serviço de páginas web, de um PHP e de banco de dados. PHP tem várias versões, isso daqui tem mais a ver com compatibilidade. De toda forma, versões mais recentes do PHP costumam entregar um pouco mais de desempenho do que versões antigas. Serviço de banco de dados, aí depende, tá? Na configuração que a gente vai abordar, vamos trabalhar com o banco de dados MariaDB, tá? Além desses 3 básicos aqui que a gente precisa fazer no servidor, tá? De forma otimizada, ainda tem coisas adicionais que a gente pode instalar, que valem a pena. Tem coisas que não valem a pena, mas tem alguns adicionais que valem a pena. Como, por exemplo, para otimização,
para minificação de recursos. Aqui a gente tem opções como, por exemplo, gzip ou Brotli, que vão pegar arquivos e configurações do seu site e vão otimizá-los, reduzir o tamanho e dessa forma consegue entregar um desempenho maior. Aplicações de segurança como um firewall, que vai bloquear portas que não são utilizadas e vai diminuir algumas outras brechas de segurança mais conhecidas, ou mesmo aplicações que seguram ataques de DOS, como o Filtron. E às vezes é necessário instalar alguma coisa para compatibilidade, como por exemplo alguma extensão do PHP. Serviço de e-mail eu anotei aqui, mas não é necessário que tenha no servidor e geralmente a gente não recomenda fazer instalação de serviço de e-mail direto no servidor. Geralmente a gente faz isso através de uma aplicação externa. E-mails no próprio servidor é um exemplo muito clássico de algo que rouba muito desempenho do seu servidor e que acaba não trazendo tantos benefícios em comparação com serviços externos, tá? É o que eu quero dizer. Se você usar um serviço profissional para e-mails, como por exemplo Amazon Workmail, Google Workspace, Ambler e outros, tem bem mais vantagens do que usar e-mails no próprio servidor e você não tira desempenho do seu servidor por causa disso. Legal, já mencionei um pouco sobre essa questão de configuração de recursos e configuração do servidor. O que mais você precisa para o seu site WordPress ser rápido? Pensar na localização do seu servidor. As localizações mais comuns são Europa, Estados Unidos e Brasil é um pouco mais limitado, mas sim, a gente já consegue usar servidores bons no Brasil. Na Europa, geralmente contratar servidores lá é muito barato, são os melhores preços. E isso pode ser interessante dependendo da aplicação que você roda. Se você executa aplicações no seu site que talvez não demandem de tanto desempenho, mas que são pesadas, né, que usam muitos recursos do servidor, pode ser uma opção você contratar um servidor na Europa. Tem que pensar em questão de distância, tá? Quando uma pessoa aqui do Brasil acessa seu site que está hospedado na Europa, ele precisa fazer essa conexão através das fibras óticas que passam no meio do oceano e ligam o seu usuário, o seu cliente lá com o seu servidor que está na Europa e tem que ter o tempo de resposta. Então aí já aumenta bastante o tempo que o seu site leva para abrir. Então assim, alta latência. Esse é um grande problema se você hospeda seus sites em servidores na Europa. Tá? Depois a gente vai ver isso. Estados Unidos, ele tem uma boa estrutura de rede entre Brasil e Estados Unidos, então é uma latência aceitável, conexões que saem aqui do Brasil para acessar sites que estão hospedados nos Estados Unidos. A grande maioria dos meus sites está em servidores nos Estados Unidos e o preço é médio, tá? Lá não é tão caro, é aceitável, é uma boa opção hospedar sites nos Estados Unidos hoje, considerando que a estrutura de rede entre Brasil e Estados Unidos é boa, tá? Servidores no Brasil. Hoje a gente tem algumas poucas opções de servidores no Brasil. A gente tem Google Cloud, caro pra caralho, tá? É muito caro você usar Google Cloud, mas dependendo do seu projeto pode ser viável. Afinal, Google é Google, Google é confiável, Google entrega desempenho, entrega qualidade, tá? A gente tem Amazon também, tem preços caros. Eu não costumo trabalhar muito com servidores Amazon, tá? A gente tem Oracle, tá? Oracle também oferece servidores no Brasil. Tem bastante gente usando, mas sinceramente eu não consigo confiar muito na Oracle. Eu, assim, o suporte deles até, quando você precisa de suporte, ele até te atende rapidamente, mas não resolve, então do que adianta. Mas servidores no Brasil têm baixa latência. Hoje a gente tem uma opção com custo aceitável, tá? É um pouco mais caro que servidores nos Estados Unidos, mas nós temos uma opção muito boa com servidores no Brasil, que é a Vultr. Eles tinham servidores bem pequenos disponíveis, mas aos poucos eles têm adicionado novas opções de servidores aqui no Brasil e hoje já é uma boa opção usar servidores da Vultr no Brasil para hospedar nossos sites. Inclusive, eu tenho o Gerenciando Web hospedado na Vultr no Brasil, tá bom? Então, são coisas para prestar atenção. Resumindo, recursos do servidor precisa analisar se tem chega, não precisa jogar dinheiro fora contratando recursos que você não precisa, mas também não pode deixar faltar. Os servidores cloud te permitem essa flexibilidade de recursos. A configuração do servidor tem que ser bem feita, não adianta instalar uma aplicação que vai encher o seu servidor de lixo, que só vai estar lá para roubar recursos do servidor e não vai te ajudar em desempenho. Então, básico, a gente já falou dos recursos que precisa. Qualquer coisa, volta o vídeo um pouco aí e assiste. E localização do servidor. Quanto mais próximo da pessoa que vai acessar seu site, melhor, tá? Localização no Brasil seria o ideal, mas pelo custo às vezes pode não compensar. Mas tudo isso é
imprescindível que você compreenda que a localização do servidor faz muita diferença no desempenho dos sites. Por quê? Porque não é apenas uma única conexão que o navegador do usuário faz com o site. Cada imagem, cada arquivo, cada coisa que é executado lá dentro que é mostrado na tela do seu usuário, né, no navegador do seu cliente, cada uma é uma conexão diferente. Então, são múltiplas conexões que o seu cliente faz com o seu site e todas essas conexões vão resultar em tempos diferentes se você tiver o servidor no Brasil, tá bom? Tempos reduzidos. Isso vai fazer as coisas ficarem mais rápidas. Bom, beleza. Servidor a gente já viu esses principais aspectos que influenciam no desempenho do WordPress. Agora a gente vai falar do WordPress em si, dos temas e plugins. O que é o WordPress? O WordPress é basicamente uma aplicação PHP que faz conexão com um banco de dados que armazena arquivos. Mas o que é executado no navegador, tá? É um CSS, JavaScript, HTML, imagens e mais alguns outros são exibidos no navegador do cliente, tá? Esses recursos são puxados através do banco de dados, né? São trazidos do banco de dados e do PHP do servidor, tá? Então, tudo isso daqui, a gente precisa entender que o site WordPress ele vai carregar CSS, vai carregar HTML, JavaScript, imagens e outros, tá? Quando você instala temas e plugins, vai aumentar a quantidade de CSS, vai aumentar a quantidade de JavaScript, vai ter outras coisas sendo puxadas aí, tá? Vai ter mais conexões com o banco de dados, PHP tem que fazer mais requisições, e tudo isso daí vai aumentando o tempo de carregamento do seu site. Você vai ter mais coisas aqui para serem carregadas, né? Então, obviamente, mais tempo de delay vai ter na resposta do seu servidor. Afinal, se ele tem que carregar mais coisas, mais lento fica, tá bom? Se o site é maior, mais lento fica. Então, você tem que entender o básico do básico do básico. Que se você quer um site rápido, economize em temas e plugins, tá? Bota um tema otimizado. Depois a gente vai falar disso na prática, tá? Plugins necessários, nada além disso, tá? Tem plugins que fazem muitas IMEs dentro do site e a maioria das pessoas nem sequer se dá conta. Então você tem que entender que cada coisa mais que você instala no seu site WordPress vai trazer mais CSS, vai trazer mais JavaScript, que precisa ser carregado para aquele recurso funcionar. Então tome cuidado com isso, ok? Depois a gente vai falar sobre otimizar tudo isso, tá? Você planejou o seu site WordPress, instalou o seu site WordPress no servidor, instalou os temas e plugins que você precisa, somente os necessários. Aí você pensa em como otimizar isso, tá bom? Vamos falar em otimização. Bom, site leve, o que eu quero dizer com site leve? Cuidar com o que você instala. Se você instala plugins e temas populares, né, que já são desenvolvidos com um certo cuidado, que não fazem coisas desnecessárias dentro do site que só vão aumentar o peso. Às vezes, para deixar muito claro, você instala um plugin que faz EME, tá? E esse plugin, ele rouba um desempenho alto do seu site, tipo, comparado a você instalar 10 ou 15 outros plugins, tá? Então toma muito cuidado com isso. Tente manter dentro do seu site somente temas e plugins otimizados, que fiquem o mais leve possível. Vamos falar de otimizações. Cache faz parte de otimização, tá? Mas ele é tão importante, ele é extremamente importante que eu vou falar dele de uma forma separada. Otimização. Tem muitos temas e plugins que fazem uma configuração nativa para otimizar. O que seria isso? Por exemplo, já na escrita do código, fazem o código menor possível, né? Que faça o mínimo possível de conexões externas, que carregue dentro do site somente o necessário, ou então que traga recursos para fazer a otimização pós-instalação. Um exemplo clássico, o OptimizePress, que é um construtor de páginas, ele tem recursos de otimização nativos, você não precisa de plugins externos para fazer as otimizações dele, tá bom? Plugins, a gente tem plugins excelentes para otimização, plugins muito bons, como por exemplo o WP Rocket, para sites de forma geral, WordPress, indiferente em qual servidor eles estão, o WP Rocket é um plugin excelente para otimização, ele otimiza uma série de coisas, mas é um plugin pago. Tem outros também com os quais eu não costumo trabalhar tanto, como por exemplo o W3 Total Cache, o Fast Cache, tem outros assim que são plugins que fazem uma série de otimizações, mas você tem que tomar muito cuidado com a utilização desse tipo de plugin. Outro plugin que a gente até aborda ele lá no Academy é o Lightspeed Cache, mas ele só pode ser usado em servidores Lightspeed, tá? Então assim, tem que cuidar com plugins. Por quê? Porque quando você bota plugins de otimização,
o que pode acontecer? Ele vai tentar otimizar, vai tentar compactar os seus JavaScript, os seus CSS, HTML e outros, e ele pode facilmente quebrar esses recursos, danificar isso. Então, às vezes você vê o seu site funcionando bem em um navegador e em outro não. Às vezes o seu site parece que está funcionando perfeitamente para você, mas depois que carrega o cache ou o dispositivo que outro usuário está usando, ele quebra CSS, quebra JavaScript, e o site aparece com uma série de falhas. Então, utilizar plugins de otimização, sim, é válido, mas tem que fazer muito teste. É muito fácil você quebrar o seu site utilizando plugins de otimização, plugins de minificação, de JavaScript, de CSS e outros, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Um dos melhores, que menos causa problema nos sites, é o WP Rocket, tá? Ele é muito bom, ele faz, você tem um bom controle sobre as otimizações que você vai fazer com esse plugin, e apesar de sim, existir um risco de quebrar o site, você tem como contornar isso com esse plugin, você pode colocar exclusões, mas já é um nível um pouco mais expert, mas um dia você chega lá, se você não tem esse conhecimento, um dia você chega lá, a gente vai abordar muita coisa sobre isso. Otimização de imagens. Hoje, na web é praticamente imprescindível você trabalhar com imagens no formato WebP, muito mais leves e qualidade maior, tá? Então, antes de subir uma imagem para uma página, para um site seu, converta ela para WebP e veja se você consegue talvez diminuir um pouco a qualidade dela de uma maneira aceitável para que ela continue bonita, continue uma imagem visível, mas com tamanho reduzido, tá bom? Se você já tem um site muito antigo, você tem uma série de imagens lá que subiu sem cuidado, sem otimização, sem redimensionar ela no tamanho adequado para o seu site, aí, cara, pode usar um plugin como EWWW Image Optimizer para dar uma otimização geral nas imagens, mas a minha recomendação é sempre otimize imagens antes de subir elas para o seu website. Um software bem simples, bem legal, que você pode usar para converter as imagens e otimizar elas, é o PaintNet, tá? É um programinha de edição de imagens bem simples e é o PaintNet, tá bom? Chegamos à parte do cache. O cache é imprescindível em qualquer site se você quer desempenho. Um exemplo bem simples, quando um site não tem cache com servidor de $5, por exemplo, talvez você consiga colocar 5, 10, 15 pessoas online, porque passar muito disso já começa a subir bastante o uso de CPU e o servidor começa a responder devagar, tá bom? Com um site em cache chega a 300, 400, 500 pessoas sem grandes problemas, ok? O cache é importante. Por que ele é tão importante? Eu abri isso daqui para você entender. O site WordPress, ele é um site feito em PHP, e quando você acessa o site, o PHP basicamente consulta o que é para ser exibido. Então o PHP monta o cabeçalho, monta a barra lateral, monta o conteúdo e busca tudo isso aonde? No banco de dados. Ele puxa todos esses recursos do banco de dados e junto com essa página executa CSS, executa HTML, executa JavaScript, executam imagens que vão montando a página e formatando a página. Mas sem cache, existe um trabalho muito extenso, muito forte do PHP e do banco de dados para montar essas páginas. Isso torna as respostas lentas. O que é o cache? O cache ele vai fazer com que esse site seja montado, o que o PHP trabalha, o banco de dados trabalha, no primeiro acesso. E aí, depois que ele montou essa página para o primeiro usuário que acessa, ele vai conseguir identificar, para acessar essa página eu preciso puxar tal recurso do banco de dados. O PHP teve que fazer tal trabalho, vai ser executado, vai ser exigido tal CSS, tal HTML, são essas as imagens. Então, basicamente, ele pega toda aquela página e transforma isso tudo em um formato HTML e joga dentro de uma pastinha. O próximo usuário que acessa não tem mais o trabalho do PHP, não tem mais o trabalho do banco de dados, ele não tem mais que montar tudo isso daqui separadamente, já está tudo pronto para entregar para o usuário. Então, entrega tudo de uma forma muito mais otimizada. E tem muitos desses recursos em caches que conseguem ser salvos diretamente no navegador do usuário. Então, no primeiro acesso que ele faz, alguma coisa salva direto no navegador dele e nos próximos acessos isso já está ali no navegador, já está na máquina local dele, tá bom? E acaba sendo muito mais rápido, o servidor responde de uma forma muito mais inteligente, muito mais leve, muito mais rápida e acaba desafogando o servidor, suportando muito mais tráfego, os sites são muito mais rápidos, então precisa cache. Tem vários tipos de cache bom para fazer, mas isso a gente vai abordar depois na parte prática, ok? E antes que eu fale do último fator aqui, que é o fator usuário, que
que a maioria das pessoas não considera, tá? Tem mais um que eu quero incluir na lista, que é o DNS, tá? O DNS é o serviço que faz a conexão do seu domínio com o seu servidor. Então, quando o seu usuário quer acessar o seu site, a primeira coisa ele vai encontrar o seu domínio, que vai fazer a busca no DNS e direcionar o seu usuário para o seu servidor. Esse serviço de DNS, ele tem que ter boas rotas, tem que ter boas conexões com a internet. E alguns que são disponibilizados na internet são uma M. Então vai ter uma conexão, um tempo de conexão de rede muito maior entre o seu usuário e o seu servidor, tá bom? Um serviço de DNS legal é o Cloudflare. Tem alguns pagos, como por exemplo o Road 53, que entrega alguns recursos muito bons também. O Cloudflare também tem alguns recursos pagos muito bons, mas de forma gratuita o Cloudflare já entrega uma rede muito mais otimizada que a grande maioria dos outros serviços. E através também do DNS do Cloudflare, você pode identificar ataques e minimizar ataques, aumentar a segurança e desempenho no caso do seu site. Ele tem alguns recursos legais aí que em outro momento a gente também aborda. De forma geral, mantenho o proxy, que são esses recursos adicionais do DNS da Cloudflare desabilitados. Mas em situações específicas a gente pode habilitar isso para mitigar ataques ou então também para melhorar um pouco a rede e deixar o site ainda mais rápido. Então tem também o fator DNS aí, tá? O último, usuário. A grande maioria das pessoas, quando faz os seus sites, não considera o fator usuário. O que, que é esse fator? Você vai lá, faz o seu site, faz sua página e faz um teste. Opa, beleza, tá rápido. O site tá rápido. Tá rápido para você, né? E para o seu usuário, que tem um dispositivo péssimo, que tem um computador velho, lento, que tem um celular ruim e que tem uma internet, uma rede pífia, né? Você tem que considerar isso. Nem todas as pessoas no Brasil têm ótimos computadores, têm uma boa estrutura de rede, principalmente quando você vai trabalhar com sites que atendem, que trazem informações para um público mais pobre, tá? Para um público sem tanta condição financeira. Provavelmente eles vão ter dispositivos ruins e rede ruim. Você tem que levar isso em consideração, tá? Então, mesmo que para você o seu site esteja rápido, entenda que para os seus usuários ele pode não estar. E isso aqui é exatamente o que o Google Web Vitals avalia hoje. Ele recolhe dados reais de pessoas que acessam o seu site com o Google Chrome, tá? Com o navegador Google Chrome. E através da análise desses dados, ele vai dizer se o seu site é rápido ou não para os usuários que acessam o seu site. Então você tem que atingir notas mínimas de desempenho para pelo menos 70, 80% do seu público, tá? Para que ele aprove o seu site no Web Vitals, para que ele possa dizer sim, o seu site atende o público que acessa ele, tá bom? Então é assim que o Google avalia hoje a velocidade de sites. Não é através de ferramentas de teste como o PageSpeed, pelo amor de Deus. Ferramentas de teste do Google como o PageSpeed são para te ajudar a identificar problemas no seu site e a resolver esses problemas relacionados ao desempenho. Mas o Google não usa o PageSpeed como uma ferramenta para avaliar o desempenho do seu site. Apesar que sim, ele pode ter dados de laboratório dali, mas os dados que ele usa para dizer se o seu site é rápido ou não são das pessoas que realmente acessam o seu site, são do seu tráfego, são do seu público. E isso vai ter um peso direto do dispositivo e da rede que o seu usuário tem que acessa o seu website. Então não se preocupe só com você, tá? Se preocupe de fato com as pessoas que acessam o seu site. Ele tem que estar rápido para isso. É esse o Web Vitals, é assim que o Google avalia. Então, você juntando todos esses fatores aqui, você vai ter um site otimizado para o usuário. E bora para a prática agora. Bom, chegamos à parte prática do vídeo. Antes de partir para a configuração, para a mão na massa, eu abri um mapa aqui só para te fazer uma rápida explicação. Você tem que concordar comigo que o nosso público que a gente quer que acesse os nossos sites está aqui no Brasil, tá? E nessa situação, o que é mais perto? Um servidor dentro do Brasil, um servidor nos Estados Unidos ou um servidor aqui na Europa, na Alemanha, por exemplo. Você tem que concordar que é um servidor dentro do Brasil. Então, digamos que o meu site está aqui em São Paulo, Brasil. Meu servidor está aqui em São Paulo, tá? Beleza. Avaliando que meu servidor está aqui em São Paulo, você tem que entender que o tráfego que vem aqui do Amazonas tem que passar todo esse espaço aqui para chegar aqui,
Já as pessoas que estão aqui no Paraná vão ter um tempo de conexão menor, mais curtos. Para isso existe algo chamado CDN, que coloca o meu site em vários lugares do mundo, tá? Nosso site em vários lugares em redor do mundo, para que as pessoas possam acessar pontos que o meu site está localizado mais próximo a eles. Só que aqui no Brasil não temos muitos CDNs bons. Tem alguns até aceitáveis, mas são caros. A gente tem uma rede grande de CDN aqui dentro dos Estados Unidos que não vai fazer sentido você usar se o seu tráfego está aqui no Brasil. A gente tem uma grande rede de CDN na Europa, que também não vai fazer sentido se o seu público está no Brasil. Então, para nós que estamos no Brasil hoje, considerando que CDNs bons no Brasil são poucos e são caros, é melhor basicamente usar um servidor aqui dentro do Brasil, num ponto fixo, que aí você vai conseguir entregar um bom desempenho dentro do país. E a grande concentração do tráfego está aqui, a grande concentração das pessoas está aqui em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Paraná, né, em geral, Santa Catarina. Aqui no norte nós não temos um tráfego tão grande, tá? Norte, nordeste, mas é nessa região aqui, né, nessa região central do Brasil. Então o servidor em São Paulo é uma boa localização, tá bom? Só para deixar essa explicação clara, ok? Agora, se você não tem condição de pegar um servidor em São Paulo, que é um servidor um pouco mais caro aqui no Brasil, pode escolher um nos Estados Unidos, porque a infraestrutura de rede que liga Brasil com os Estados Unidos, essa infra aqui, é muito boa, tem muitas fibras óticas, a infraestrutura, o tempo de resposta não é tão grande para os Estados Unidos. Mas se você está aqui na região norte do Brasil, né, aí vai ficar mais rápido do que alguém que está aqui na região sul. Bom, eu moro aqui em Santa Catarina. O meu tempo de resposta aqui de Santa Catarina até nos Estados Unidos, nos servidores que estão aqui mais perto do mar, né, mais na costa, nas regiões mais costeiras, em torno de 100, 120 milissegundos. E aqui, o pessoal que está aqui em cima já dá uns 60 milissegundos, 80, é uma conexão mais rápida. E mesmo assim, ainda é muito mais rápida do que uma conexão que sai do Brasil, vai até a Alemanha e retorna. A distância é muito grande. Então, público no Brasil, servidor no Brasil, isso é muito decisivo no desempenho. Até há pouco tempo atrás, nós tínhamos pouquíssimas opções de servidores dentro do Brasil. Eram caros, e geralmente eram máquinas ruins, tá? Então a máquina ruim aqui no Brasil, mesmo com o tempo mais curto, ainda a distância menor, ainda respondia mais devagar do que um servidor bom nos Estados Unidos. Por isso que até há pouco tempo eu recomendava a utilização de servidores nos Estados Unidos, porque as máquinas vendidas aqui dentro do Brasil eram péssimas, rede ruim, não tinha quase nada de conexão com a internet, então não dava para escalar nenhum negócio com isso. Então era bem complicado essa questão. Era caro, era ruim e não valia a pena. Hoje já temos algumas opções boas de servidores no Brasil. Uma delas é a Vultr, a qual a gente vai trabalhar aqui. Abaixo do vídeo você vai achar links para abrir contas na DigitalOcean, na Hetzner e na Vultr, tá? São links com algum tipo de cupom para você usar gratuitamente esses serviços em alguns momentos, por algum tempo, fazer testes. Então você pode usar esses links abaixo do vídeo para abrir suas contas nessas plataformas, nessas empresas de cloud. A primeira, com que eu já trabalho há muitos anos, é uma empresa americana, que é a DigitalOcean, entrega um ótimo desempenho, tá? Servidores de boa qualidade, mas, como eu já expliquei, é nos Estados Unidos. Eles têm data center em Nova York, em São Francisco, Amsterdã e outras regiões mais distantes. Para nós aqui, Nova York é um bom data center, é uma boa utilização. Aqui, sistema operacional, ok? Outra opção que nós temos é a Hetzner. A Hetzner é uma empresa europeia, acho que, se eu não me engano, com sede na Alemanha, que tem algumas localizações de data center. Para nós aqui, podemos usar em Amesburg, Estados Unidos. É a nossa melhor opção de data center na Hetzner. Eu recomendo a Hetzner porque, entre todas, é a mais barata, tá? Mas, como a ideia é desempenho e servidor no Brasil, Vultr, tá? Tem um servidor na Vultr ativo, um servidor pequeno. Nesse servidor aqui está o Gerenciando Web hoje. Esse mês, até dia 3, eu gastei $4 com ele. Custa em torno de $10 por mês no servidor aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para a parte que interessa. Nós vamos aqui pro Products, vou contratar um novo servidor. Aqui você vai ver que existem diferentes tipos de servidor com diferentes tipos de preço. A gente vai começar pelo mais barato. Mas servidores maiores, obviamente, vão conseguir entregar um pouco mais de desempenho, pelo que a gente já explicou no início do vídeo. Mais CPU dedicada, mais memória, armazenamento NVMe, que é mais rápido e tudo mais, tá? Mas vamos lá, o que a gente tem?
Optimize Cloud seria com CPU dedicada, tá? Se eu seleciono essa opção aqui de servidor, você vai ver que nós temos aqui uma opção de data center, que são muitos, é a maior empresa que a gente pode trabalhar em São Paulo, Brasil. Escolhendo São Paulo, Brasil, eu preciso que o meu servidor tenha um sistema operacional. Como a gente vai instalar o WordUps nele, nós vamos de Debian, tá? Debian 11 nesse momento. Se tiver atualizações, eu vou comentar abaixo o vídeo, tá bom? Aqui abaixo, nós podemos ver o preço de um servidor com CPU dedicado. Mais baratinho, com um CPU dedicado, 4 GB de RAM e 4 TB de transferência, tá? Que é bom, é bastante. Custa $45 por mês. Faz a conta aí, vezes 5 é caro, né? É bem caro. Então, CPU dedicado é caro. Mas se você tiver condições, se o seu projeto exigir, pode valer a pena, tá? Então, aqui nós temos o Cloud normal, que tem CPU compartilhada. E aqui a gente já tem CPU AMD, CPU Intel. Intel alta frequência seria com NVMe de armazenamento. Ele explica aqui, ó. E o tipo do servidor é um Xeon, né? Com 3 GHz, tá? Que já tem alta frequência, já tem um pouco mais de processamento, tá? E já tem um pouco mais, e tem um armazenamento mais rápido, o que é bom. E aqui nós temos a opção Intel regular performance, tá? Aqui nós temos o alta performance Intel, Intel em performance menor e a AMD alta performance. Conforme a gente vai selecionando as opções aqui, você vai ver que vai mudar as localizações disponíveis. Apenas um detalhe. Vou só voltar aqui no Cloud e vou selecionar uma outra região. Você viu que eu selecionei Brasil, São Paulo, Debian 11, custo $45 por mês. Agora, se eu pegar o mesmo servidor em Miami, que é mais próximo de nós, que é uma boa opção, já caiu $36, tá? No Brasil as coisas são mais caras, tá? Vamos reduzir esse preço, vamos no Cloud, tá? Aqui nós temos o GPU, o Cloud GPU, que seria processamento de vídeo, e o Bare Metal, que são servidores maiores, começa bem mais caro, tá? Para nós, em questão de custo-benefício, Cloud, tá? Rolando abaixo a gente tem a AMD não tem data center no Brasil, a Intel alta frequência não tem no Brasil ainda, só em outros lugares, o Intel alta performance, no caso, o Intel alta frequência com NVMe, nós temos servidor no Brasil, não está disponível no momento, eles vão notificar quando tiver, tá? Infelizmente não tem. Intel performance regular, a gente tem em São Paulo, Brasil. São Paulo, Brasil é um data center novo da Vultr. Não está disponível há muito tempo, então ainda tem serviços que são limitados aqui. E aqui a gente começa com o servidor de 1 GB de memória RAM, um núcleo de CPU e 1 TB de transferência mensal, com o custo de $7, ok? Aceitável, né? Aí mais backups, que são 20% do valor do servidor, que eles cobram para backups automáticos, vai a $9. Eu recomendaria ativar isso daqui sim. Bom, sistema, presta atenção. Eu escolhi o Intel Performance regular, tá? Debian 11, sistema operacional. Localização, obviamente, São Paulo, Brasil. E aqui, o mais pequeno de todos. É pouco isso daqui. Mas é o que eu estou usando hoje para o gerenciando web e atende muito bem, tá? Para página de vendas, tudo está no servidor assim. Aí aqui já começa a ficar um pouco mais caro, tá? Os maiores nem estão disponíveis nesse momento, né? Clica aqui para notificar quando disponível. Aos poucos eles estão disponibilizando mais serviços aqui dentro do Brasil. Se eu trocar de localização, tá? O preço vai baixar, ó, esse daqui já é mais barato, tá? E a gente tem muito mais disponibilidade de máquina em outras localizações. Data center no Brasil ainda é novo, tá? Mas assim, é uma qualidade boa. Um custo-benefício, hoje a Vultr Brasil é a melhor opção que nós temos. Infelizmente, a escala ainda, nesse meu presente momento, é limitado a esse servidor aqui. Servidores maiores, quando necessário, com projetos grandes, talvez não estejam disponíveis. Mas vamos começar com esse daqui, que vai custar $7 por mês. Aqui embaixo, $9, na verdade, $9 por causa do preço dos backups. Backups automáticos, eu vou ativar. E aqui eu vou ativar o IPv6 e não vou marcar essa segunda opção aqui para a gente ter um IPv6 e um IPv4. É questão de compatibilidade. DDoS custa $10 por mês. É a única empresa de cloud que eu conheço que tem firewall físico para DDoS. Se o seu site é muito sujeito a DDoS, pode valer a pena. No meu caso, eu não vou usar isso, né? É um custo que eu não preciso. Isso daqui já é uma configuração para questões de acesso do servidor. Nesse exemplo desse vídeo, para não ficar longo e trazer um conteúdo talvez não tão necessário, eu não vou selecionar nenhuma chave SSH, ele vai me criar uma senha de acesso.
também pode usar tranquilo com senha de acesso, não tem problema. E aqui o nome para o servidor. Nesse meu exemplo, eu vou trabalhar com o nome de cloud.gerenciandoweb.org. Por quê? Eu vou trabalhar com o domínio aqui, que é um domínio que eu uso para exemplos, o gerenciandoweb.org. E cloud é um subdomínio dele. Isso daqui é depois para criar o hostname dele, tá? É necessário. Você precisa fazer isso daqui, eu vou clicar aqui em Create Droplet, tá bom? Ele vai instalar o servidor para mim e já vai me trazer os dados de acesso dele, tá bom? Voltando aqui ao nosso mapa mental, você vai ver que eu já selecionei um servidor cloud, já escolhi os recursos dele baseado em preço, memória e tudo mais. Essa parte aqui está pronta, tá? Então agora o próximo passo é a configuração. E aqui eu também já te expliquei a questão da localização, né? Que a gente acabou optando por Brasil por baixa latência. Então, esses dois tópicos aqui da nossa parte teórica que a gente explicou antes, a gente já resolveu. Agora vamos para a configuração, ok? Esse é o próximo passo. Tudo que eu preciso fazer é aguardar finalizar a instalação, daí a gente parte para isso. Mas já retornou com o nosso servidor ativo. E clicando sobre ele, a gente já tem algumas informações a mais, como por exemplo o endereço de IPv4 e o endereço de IPv6. Como eu já tenho essas informações, eu já posso fazer a configuração de DNS dele. Então vamos fazer isso. Primeiro eu vou fazer a configuração de DNS da versão IPv4, tá? Que a gente vai vir aqui e abrir a nossa conta no Cloudflare. Eu acessei uma conta minha que eu já tenho no Cloudflare. É só clicar em Cloudflare, SingUp. Não preciso ensinar a abrir contas aqui, né? Abre uma conta, você vai ter acesso a uma tela semelhante a essa. Clique em adicionar site, coloca o seu domínio que você quer usar. O meu domínio é o gerenciandoweb.org, tá? Adicionei o domínio. Agora ele vai fazer a leitura disso tudo. A gente tem planos pagos aqui no Cloudflare, mas a gente vai trabalhar com o plano free. Continuar. Veja bem que eu estou seguindo mais ou menos o que eu tenho aqui no mapa mental. E agora a gente chegou na parte de DNS aqui, tá bom? Vamos aguardar agora ele fazer o scanner do domínio. E aqui ele já trouxe algumas informações para mim antigas. Isso daqui eu não preciso, tá? Esse daqui eu também não preciso. Esse daqui eu também não preciso. E eu vou adicionar os records como eu preciso para esse servidor, tá? Então nós temos aqui o IPv4. O primeiro record que eu vou criar aqui no meu DNS é um record do tipo A. Esse daqui são os redirecionamentos. Aqui nesse primeiro campo eu vou usar um arroba, tá? Um arroba. Que coisa? Arroba e aqui o meu endereço. Essa opção aqui eu vou manter desabilitado. Isso daqui requer um treinamento a mais para utilizar, porque ativando essa opção aqui você ativa uma série de recursos que estão listados aqui do lado que precisam de uma configuração extra. É longo o assunto. Lembrando que a gente tem o Gerenciando Web, tá? gerenciandoweb.com.br, que é o nosso portal de cursos que eu ensino tudo isso passo a passo. Aqui a gente tem muitos cursos no Gerenciando Web, incluindo curso passo a passo sobre DNS, sobre Cloudflare, sobre tudo que a gente aborda nessa aula de uma forma bem mais detalhada e completa, ok? Só acessar gerenciandoweb.com.br, você vai ter mais informações sobre o Gerenciando Web Academy, né? E você pode realizar a sua inscrição para ter acesso à nossa área de membros com todos esses conteúdos, com todos esses cursos bem passo a passo, tá bom? Bora continuar a nossa configuração. A gente chegou até aqui, vamos adicionar esse record aqui. E esse record faz com que o nosso domínio, esse domínio, seja redirecionado para o servidor que usa esse IP, tá bom? Nós vamos adicionar mais um record, que dessa vez vai ser esse carinha aqui, tá? Que ele é o record referente a IPv6 e essa informação do nosso IPv6 a gente já tem aqui na Bootstrap. Vamos copiar ele também. Tem pessoas que têm internet com IPv6, tá bom? Quando você tem IPv6, a conexão é mais rápida, é uma rede melhorada, aprimorada e tem um mapeamento melhor, digamos assim. Então, pessoas que têm internet IPv6 vão acessar o seu site de uma forma mais rápida por causa dessa opção que nós temos disponível aqui, o IPv6. Tá legal? Feito isso, essas duas configurações feitas aqui, a gente ainda vai adicionar mais um registro, dessa vez é um registro da CNAME, onde a gente vai deixar o domínio acessível com www. Então, nesse campo vai www, que vai redirecionar para o domínio gerenciandoweb.org. Mais uma vez, o proxy desabilitado, salvar, continuar. Tá? É isso que a gente precisa por enquanto, tá bom? Depois eu vou criar mais um record. Mas nesse momento, o que eu preciso fazer é alterar os nomes de name server
da minha registradora de domínios. Isso daqui leva um tempo para propagar. Basicamente, eu tenho que acessar a minha registradora de domínios e alterar esses dois nomes aqui. Copiei esse primeiro, aí eu venho na minha registradora de domínios, neste caso aqui eu estou usando a Google Domains, eu cliquei sobre DNS, sobre servidores de nome personalizado, aí eu troco esses caras aqui, ó. Eu coloco essa informação aqui, tá legal? Copiei. Isso daqui eu fiz antes, tá? Nesses dois aqui, cliquei em salvar, eu já fiz essa configuração, porque leva algumas horas geralmente para ativar isso. Aqui vai demorar algumas horas, então você tem que fazer esse processo e guardar um tempinho até que ele volta aqui com status de ativo, tá? Essa configuração tá ativa, tá bom? Então, fazendo isso, você tem que esperar um pouquinho, por isso que eu fiz antes, mas aqui certo, é isso. Se você usa outra registradora de domínios, você tem que ver como você troca o name server do seu domínio, tá legal? Bom, feito isso, eu posso clicar aqui em check, continue, ele vai fazer posso clicar aqui em finish ladder, ele vai fazer uma verificação, tá, tal e tal, clica aqui para ver se está certo, ele vai verificar se está ativo, isso só vai acontecer depois que essa configuração aqui estiver ativa também. Vai fazer essa verificação e depois que essa parte de DNS está ok, ele vai finalmente, né, te permitir que você continue a configuração. Clicando aqui em Cloudflare sobre domínios, aparece aqui os seus domínios, ele também vai retornar o status de ativo aqui quando estiver ativo, tá legal? Essa é a parte que precisa. Agora, para nossa configuração, eu ainda vou adicionar mais um outro record, que é para o hostname do nosso server. Então, vou clicar aqui sobre DNS e vou adicionar mais um record entre esses daqui. Adicionar um novo, dessa vez vai ser um registro chamado Cloud, que esse é o nome do nosso servidor, e ele vai também apontar para o nosso IP. E também eu vou manter essa nuvem desabilitada. Esse só precisa desse daqui, tá? Salvei. São esses aqui os registros que precisa para tornar o nosso site acessível. Lembrando aqui que eu estou trabalhando com um site novo, completamente zerado, para te explicar todas essas partes aqui de configuração técnica, né? Um site novo que eu estou fazendo otimizado para ele ser mais rápido. Agora, se você já tem um domínio, se você já tem um site, você vai entrar em todo esse processo. Você vai contratar o seu servidor, você vai fazer a sua configuração de DNS, vai fazer a configuração que a gente vai fazer a seguir no servidor, tá? Aí, finalmente, você vai migrar o seu site antigo para cá, tá bom? Então tem um processo a mais, quando você já tem um site ativo, que é a parte de migração, que é tranquilo de fazer, tá? E a gente tem aqui no Gerenciando Web Academy também cursos sobre migração de servidores, tá? Então você pode se inscrever aqui, você vai ter essas aulas também sobre migração. Clicando aqui em todos os cursos, por exemplo, a gente tem esse curso de integridade do WordPress. Aqui a gente aborda uma série de coisas referentes à estrutura do WordPress, cenários de migração, como migrar com plugin, com ferramentas, com SSH e tudo que tem a ver com o bom funcionamento do WordPress, com a parte de correção de falhas e tudo mais, migração, tá tudo aqui, tá? Então nós temos um curso completo sobre isso aqui no Gerenciando Web Academy também, ok? Vou clicar aqui no início e nós vamos partir para a parte de configuração desse servidor que a gente contratou aqui. Voltando para o nosso mapa mental, esse daqui eu já posso fechar, esse daqui eu também já posso fechar, não preciso mais. Voltando para o mapa mental, nessa parte de DNS aqui, ok, pronta. Então aqui, pronto, partimos para a configuração do servidor. Beleza? Vamos lá para isso então. Vou deixar os adicionais abertos, porque a gente tem algumas coisas aqui que a gente vai fazer nesse servidor também, ok? Nos cursos do Gerenciando Web, nos nossos cursos aqui, na nossa área de membros, eu tenho um curso que é o Super Servidor, tá? Que a gente trabalha com WordUps e a gente tem aulas aqui sobre o WordUps também. Eu vou seguir as aulas que a gente tem aqui sobre o WordUps para configurar o nosso servidor com o WordUps. É uma configuração a mais. E claro que tem outras aulas preparatórias aqui dentro que são extremamente interessantes que sejam assistidas. Mas aqui, WordUps com WordPress. Agora chegou a hora do WordUps, ok? Nós temos um curso completo aqui com muitas aulas. Muita explicação bem passo a passo. Mas, nesse caso aqui, a gente já vai partir para a instalação do WordUps, que é o próximo passo, né? Que é o passo de configuração desse server. Mas, antes de fazer a configuração dele, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o acesso a ele. Nesse caso, que eu não selecionei uma chave SSH, eu tenho uma senha de acesso que é me mostrada aqui. Então, para isso,
eu preciso de um software de acesso SSH. Esse software é o PuTTY. PuTTY, tá? Eu vou acessar ele aqui, vou acessar o PuTTY. Ele tem instalador, tá? E também tem executável. Eu vou baixar aqui o exe.executável. Deixa eu ver aqui. Esse daqui é o exe. Eu vou baixar esse carinha aqui. Cliquei sobre. E vou clicar nele assim que ele tiver baixado. Esse softwarezinho aqui me permite fazer conexão SSH com o meu servidor. Essa conexão é muito simples. Tudo que eu preciso fazer é pegar o endereço de IP do meu servidor, abrir esse programinha, colocar o endereço de IP aqui, clicar em Open. Aqui eu vou dar um Accept. E aqui eu vou digitar o meu usuário, que é o root, tá? E finalmente eu vou entrar com a minha senha que está aqui, ó. Usuário e senha está aqui. Vou copiar essa senha, tá? Para colar ela aqui, é um clique com o botão direito do mouse, um clique, Enter. Ó, pronto, loguei no servidor, ok? Eu já estou com acesso a SSH feito, belezinha? Agora eu posso seguir esse passo a passo aqui da instalação do WordPress, a instalação do WordUps, que é a aplicação que me permite instalar o WordPress nesse servidor, tá legal? Então a gente vai seguir esse passo a passo agora. Para facilitar, eu vou deixar as telas lado a lado. Vou minimizar um pouco isso daqui, tá? Aqui. Vou trazer para cá. Um pouco para cá. Agora, isso daqui eu vou colocar lado a lado e você acompanha comigo passo a passo. Que é bem simples da forma que a gente ensina nos cursos, eu também vou te passar aqui. Então, tá aqui lado a lado as nossas telas. E agora a gente vai seguir o nosso curso de instalação aqui. Primeira coisa, seguindo passo a passo aqui, eu vou... O meu mouse está dando clique duplo aqui. Vou basicamente copiar e colar esses comandos para usar o nosso editor de texto padrão como o Nano, né? Que pode ser 0 Enter, tá bom? Tá aqui. Depois a gente vai atualizar o servidor com apt-get update. Ó, ele vai correr um processinho de atualização, sempre é importante. E o upgrade, um deles atualiza pacotes, outro instala novos pacotes. É bem simplesinho, tá? Isso daí. Agora, é bom dar um reboot no servidor. Eu sempre recomendo que dê o reboot, dependendo das atualizações que instala, é importante. Aqui eu vi que não instalou nenhuma atualização que exige o reboot, então eu não vou fazer, tá? Eu vou configurar o meu time zone, posso usar qualquer um desses comandos, vou usar esse segundo aqui, que é mais rápido. Tem que trocar meu mouse, ele tá dando clique duplo quando clico no botão direito. Ó, isso. E agora eu vou nomear o nosso servidor, o nosso hostname, tá? Então, copiei e colei cloud.gerenciandoweb.org, tá? Simples assim. É o domínio que eu vou usar de exemplo. Feito, tá bom? Agora eu já posso fazer a instalação do WordUp seguindo o nosso curso. Mas primeiro deixa eu abrir o domínio gerenciandoweb.org como um exemplo para você aqui, ó. Org. Não vai abrir nada, tá? Que o site ainda não está instalado no servidor. Ele vai me retornar uma resposta aqui inválida, tá bom? Voltando para cá, eu vou fazer agora a instalação do WordUps com esse comando aqui. Enter. Eu correr um processinho de instalação agora aqui no servidor, tá bom? Ó, vai fazer a instalação. Aqui a gente espera um pouquinho mesmo, tá? Não demora muito. Enquanto isso, eu já vou pular para a próxima aula aqui, que é o módulo 2, instalação do WordPress, tá? Aqui a gente já tem o passo a passo para instalar o WordPress, com SSL, com tudo, tá? Tem também todas as explicações nessa aula aqui dentro do nosso curso. Então, por enquanto, eu vou aguardar finalizar a instalação do WordUps aqui, que vai alguns segundos, e depois a gente já passa para o próximo passo aqui. Nesse processo da instalação aqui, ele me pede um nome, eu vou colocar meu nome, e um e-mail. Isso é para identificar as instalações da minha máquina depois. Eu vou colocar aqui o contato, @gerenciandoweb.com.br. Enter. Pronto, WordUps instalado. Agora, eu vou só limpar a tela aqui para manter as coisas organizadas. Eu dei um clear. Já estamos na aula de instalação do WordPress. A gente tem alguns comandos aqui que a gente pode usar. Eu vou primeiro fazer a instalação de um site WordPress sem SSL. Depois eu vou fazer a instalação do SSL de forma separada. Ó, por enquanto o site ainda não carrega, porque esse domínio em questão ainda não foi instalado
no meu servidor. Então, site em branco por enquanto. Então, eu vou usar aqui, poderia copiar e colar aqui, mas eu vou digitar, né? Com o WordUps instalado, a gente ganha uma série de novos comandos aqui dentro do servidor que são referentes ao WordPress. A gente executa esses comandos digitando WO. Nesse caso, é site create o domínio que eu quero instalar, que é o gerenciandoweb.org, e é um site do tipo WP, WordPress, tá? Clica em Enter, ele funciona. Ele já vai fazer o processo de instalação desse site, tá bom? Vou correr um passo a passo aqui. Finalizando a instalação aqui, você pode ver tudo que o nosso WordUps já instalou no servidor. Como eu falei no início lá do nosso mapa mental, ele instalou o serviço de páginas web em Nginx, ele instalou o PHP 8, tá? 8.0, instalou o MySQL e a gente tem várias opções aí para utilizar. Eu só vou salvar esses dados aqui, que são os dados de acesso do meu WordPress. Esses outros aqui, também todos eles eu posso resetar facilmente, posso trocar facilmente, mas por enquanto eu vou salvar esses daqui para eu ter depois, tá? Salvei. Salvei aqui num bloco de notas e agora esse site provavelmente ainda não está acessível, porque nesse servidor vai ter um firewall que a gente precisa liberar as portas HTTP e HTTPS. Então vamos fazer isso. O UFW, né, que é o firewall que a gente tem. Alô, é HTTP, tá? Vamos usar esse comando e nós adicionamos o HTTP, tá? Que a porta 80 foi liberado. E agora a gente vai liberar o HTTPS para liberar o SSL também, ó. Foi. Agora, teoricamente, já pode estar acessível o site. Belezinha, site WordPress novo, recém-instalado. Por enquanto, sem SSL, tá bom? Vamos fazer a instalação do SSL também. Então, o comando para instalação do SSL é simples. Tem várias formas de fazer. A mais simples seria basicamente executar wo site update, qual domínio que eu quero fazer, né? Eu cliquei aqui em um negócio que eu não queria, tá? Vou só apagar aqui e vou refazer para você entender. wo site update, o domínio que eu quero, que é o gerenciandoweb.org. hífen L. Antes de clicar o Enter, você tem que saber que o seu site aqui, ó, ele está acessível com sem o www, e se você pegar aqui no domínio, tá, e digitar www. Ele também precisa estar acessível nesse caso aqui, tá? Também acessou. E isso só vai ser possível se o DNS estiver configurado corretamente, senão esse comando vai retornar erro, tá bom? Então, veja que o seu DNS esteja configurado corretamente. Tem outras formas de fazer a configuração de SSL, utilizando a chave API do Cloudflare, fazendo a integração, mas é um passo a mais. Eu ensino isso lá dentro do Gerenciando Web Academy também, mas nesse momento aqui, para a gente agilizar um pouco e mais rápido, a gente vai usar só o comando assim, simples, do jeito que está. Enter. Olha o que ele vai fazer. Vai fazer a instalação do SSL Let's Encrypt no nosso domínio. Então vai passar aqui de não seguro para seguro, vai estar com o SSL ativo, tá bom? Beleza. O SSL expira em 89 dias, que são 3 meses, mas ele renova automaticamente antes disso. Vamos atualizar aqui, ó, HTTPS, site seguro, belezinha. O legal do WordUps é que ele já faz toda a reescrita de HTTP para HTTPS dos links, faz todos os redirecionamentos necessários, tudo de uma forma bem simples e bem rápida. Vamos voltar no nosso mapa mental. A gente já cuidou da parte de DNS, a gente já instalou a parte de servidor web, já instalou PHP, já instalou banco de dados, tudo através do WordUps. Agora nós vamos às adicionais. Segurança. Uma segurança bem legal para o nosso WordUps, deixa eu só limpar a tela aqui, é o Fail2Ban, que é um aplicativo que segura, é um firewall para DDoS. Então eu vou instalar aqui wo restart install fail2
ban. Assim, instalo o Fade to Ban no WordUps. É um adicional legal para instalar e é que é bem simples de utilizar. A configuração do WordUps já vem pré-definida para proteger o WordPress, né? Para o Fade to Ban proteger o WordPress. Então ele faz tudo isso daí simples, rápido e fácil. Ó, outra coisa importante é um firewall, né? Parte de segurança, né? É um firewall legal que a gente vai instalar, que é o UFW. No caso, a gente vai instalar ele pelo WordUps, ele vai fazer todas as configurações necessárias para o WordPress. WO Restart. Install ifin UFW. Vamos fazer essa instalação, ele já vai fazer toda a instalação do UFW com regras de segurança personalizadas para o WordPress, tá bom? Questão de compatibilidade, o próprio WordUps instala tudo o que a gente precisa para questões de compatibilidade. Vamos olhar isso? Vamos acessar o domínio gerenciandoweb.org/wp admin. Bom, agora vamos fazer o login no nosso WordPress, né? Senha é essa daqui, o meu usuário é Gabriel, né? Então vou copiar essa senha, vou colocar meu usuário aqui, Gabriel, e a minha senha, login. A gente já fez login no nosso site WordPress, tá bom? Feito o login, eu posso vir aqui em Tools, né? Site Health, né? É uma opção para você verificar erros no site. Tá tudo bem, ó, tá tudo legal. Remover plugins não ativos, né? Remover temas não ativos. É a recomendação que tem. Page cache is not detected, tá? Pediu para instalar um cache, tá? Questão de performance. Então, e questão de informações aqui, tá tudo certo. WordPress em tal versão, tá? Aqui a gente tem tudo bonitinho como deve ser. Eu adoro o WordUps porque ele faz uma configuração realmente impecável para o WordPress. Tudo que eu tenho que fazer aqui é vir nos temas. Eu vou deletar esses temas aqui que eu não quero, que igual estão aí só para atrapalhar, na verdade. Vou tirar esses temas fora, vou deletar eles, deixar só o que está ativo. Plugins, né? Plugins instalados. A gente tem esse cara aqui e esse cara aqui que a gente não vai usar, tá? Então eu vou deletar eles, depois eu te explico a questão do Nginx Helper aqui, tá bom? Feito isso, vamos voltar aqui na parte de ferramentas, Site Health. Vamos ver o que ele vai trazer para nós aqui. Ó, um problema, a parte do cache. Aqui eu tenho uma excelente notícia para você, tá bom? Como eu falei mais anteriormente aqui, a parte de otimização, e eu te expliquei bastante sobre a parte de cache, né? Então, compatibilidade, tudo ok, tá? Segurança, ok. Otimização, ok, né? Aqui a gente entra no assunto de WordPress. Então, esse tópico aqui finalizado, tá? Finalizado. DNS finalizado. WordPress, a gente tem PHP rodando, banco de dados rodando, CSS, tudo certinho. O site está lá, tá? Vamos falar de otimização, tá? Isso daqui, depois a gente aborda um pouco mais. Vou voltar a trazer isso daqui para cima e falar um pouco de otimizações que a gente já pode fazer. Site leve, otimização nativa, isso daqui a gente já vai abordar, mas já vamos abordar essa questão do cache, porque eu tenho uma boa notícia para você. A parte do cache, o WordUps tem aplicações próprias para cache. Aplicações instaladas nível servidor, o que é um nível acima, é um nível superior a plugins de cache que você instala direto no site, tá? Instala plugins aqui, tem um nível superior de cache, que é o cache instalado direto no servidor. E para isso, eu vou usar um simples comando, que é o wo site update, tá? Domínio ifin wpfc. Com isso daqui, com esse comando, eu vou fazer a instalação do fastcg cache, que é um cache do Nginx. É uma micro configuração de cache que vai deixar o nosso site com um cache assim que funciona lindamente, cara, sem dar trava, sem ficar bugando com outras coisas, sem quebrar site. É um cache que funciona, que limpa quando precisa ser limpado. Cara, é perfeito. É um cache que eu já venho utilizando há anos e é muito, muito bom. Enter, tá bom? Pronto, feito. Instalação de cache feita. Nesse momento a gente tem o fastcg cache instalado. Provavelmente ele não vai detectar aqui no site Health, tá? Porque é um cache nível servidor, mas não tem problema. Ele não detectou, mas a gente sabe que tem, tá instalado e funciona. Garanto para você. A única coisa que tem que fazer
é vir aqui nos plugins instalados e nesse Nginx Helper, se ele não tiver instalado, se é um site migrado, você tem que fazer uma configuração, tem que instalar e fazer uma configuração nesse plugin. Esse plugin não faz cache, mas ele limpa o cache, ele renova o cache quando é feito qualquer uma dessas opções aqui. Como a gente usou o FastCG Cache, né, o FC, a gente seleciona aqui habilitar a limpeza de cache. A gente deixa habilitado aqui para trabalhar com o Nginx FastCG, tá? E a gente deixa assim as configurações padrão. Então aqui ele vai limpar o cache da homepage sempre que é um post atualizado, quando um post é publicado. Ele vai limpar o cache dos posts e páginas sempre que um post é publicado, quando um comentário é aprovado e quando um comentário é deletado. Então ele faz essa limpeza de cache de forma inteligente, tá? Sempre que é feito. Esse plugin ele precisa para que o Nginx FastCG faça a limpeza do cache sempre que há atualizações no site, mas funciona lindamente. Esse plugin, o Nginx Helper, não faz cache, ele faz a limpeza do cache realizado pelo FastCG que a gente instalou no servidor. E nisso daí a gente tem o nosso site pronto, parte de servidor, parte de cache, ok, não precisa instalar mais nada para cache, não precisa de um plugin terceiro para fazer cache aqui nesse momento, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso site e vamos visitar o site agora para ver que ele está aqui, bonitinho, redondinho, funcionando perfeitamente. Agora eu vou falar sobre o que ainda falta. A parte do cache resolvida, a otimização a gente já vai falar mais sobre isso, mas vamos abordar essa questão aqui de site leve, tá? Você vai ver aqui PHP, banco de dados, isso daqui tudo a gente já tem no site. Esse daqui foi mais para você ter uma compreensão do que está rodando dentro do site, né? Do que vai rodar toda vez que você instala um novo plugin, um novo tema. Então, se eu abordar a questão de sites leves aqui, o mínimo possível de recursos é que você vai ter menos disso daqui para executar, mas eu vou usar essa anotação aqui para te chamar a atenção de algumas coisas mais para frente. Tá? Por enquanto, eu vou recolher. Site leve. Mas vamos falar primeiro do que é o seu objetivo com o site. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é um blog, então você precisa de um tema para blog. Seu objetivo é um e-commerce, você precisa de um tema para o e-commerce, você precisa de configurações para o e-commerce. Seu objetivo é página de vendas, então você precisa de um page builder, né? Vamos falar sobre isso, então. A primeira coisa, aparência, temas. Eu quero criar um blog. Eu vou adicionar um novo tema aqui, porque tem vários temas bons, tem vários temas trabalháveis. Um deles é o Astra WP. É um tema excelente, eu trabalho muito com ele, tá? Oh, cadê ele? Astra. Vou procurar só por Astra aqui. Aqui, ó. O Astra é um tema bom. Tem a versão Pro dele aqui, tem muitos recursos. Cara, eu uso ele praticamente em todos os meus sites. Tem outros temas excelentes, tá? Que é, por exemplo, o Ocean WP. É um tema muito bom também. E tem um tema que tem sido muito elogiado. Eu já trabalhei muito com ele, que é o GeneratePress, tá? Temas de blog, GeneratePress. Opa, tem que digitar certo, né? Para aparecer na busca. Press, que é outro tema excelente. Esse cara aqui, tá? Esse tema aqui é um dos mais leves que temos hoje, tá? Mas no meu caso aqui, o tema que eu vou trabalhar é o Astra WP. Adicionar um novo e eu vou usar o Astra aqui. Porque o tema Astra, ele é um tema coringa, cara. É um tema muito bom. Ele é um tema perfeito em um monte de situações. Então, eu instalei e vou ativar ele aqui, né? Vamos ver como ficou o site agora com o novo tema. Aqui. Olha, cara, é um tema muito rápido. Cliquei, abriu, ele é muito, muito ligeiro. De verdade. Se eu acessar aqui o Astra WP, pesquisar por ele no Google, você vai dar uma olhadinha que é um tema que se adapta a praticamente tudo. Dá para fazer loja virtual com ele, dá para fazer uma série de coisas. Então, se você buscar aqui, você vai ver que você tem templates prontos para instalar no Astra, para fazer um e-commerce, para fazer blog, para fazer, cara, qualquer coisa. News aqui tem uma série de recursos assim que expandem o Astra a uma infinidade de opções. Esse é um bom investimento. Se você quer adquirir o Astra, ele tem uma versão Pro, com uma série de coisas a mais, né? Que talvez vale de longe o investimento. Eu uso o Astra na grande maioria dos meus projetos, tá? Então avalie aí, é um tema coringa. Ele também dá para usar para fazer um page builder integrado com Elementor, ou integrado mesmo com o construtor do próprio WordPress, enfim. É uma série de coisas que dá para fazer com ele e ele vale a pena você
dedicar um tempinho de atenção a esse tema, tá? A questão dessa aula não é fazer um curso sobre o tema, eu só queria te chamar a atenção sobre ele porque ele realmente tem recursos que valem a pena. E por quê? Principalmente porque ele é um tema leve, é um tema que você pode instalar sem preocupação. Se você vir aqui em Astra Options, você vai ver que tem bastante coisa aqui que são opções para ativar, para levar novos recursos ao Astra, trazem mais recursos. Mas obviamente você tem que estar ciente que quanto mais coisas você adicionar aqui, né, mais peso você vai ter no seu site, tá bom? Então ele tem aqui uma opção Pro, ele tem algumas coisas que só vão estar disponíveis na versão Pro. E aqui esses widgets e tudo mais que você ativar, tá? Você pode ativar, são plugins que ele vai instalar no seu Astra. Então ativei essa parte de plugins. Se eu vier agora aqui em de widgets aqui, ó, ele instalou um plugin chamado Astra Widgets, que são extensões para ele. Quanto mais coisas assim você instalar, mais peso, obviamente, ele representa, que é o que eu já expliquei aqui, tá? Quanto mais plugins, temas você instalar, mais coisas vai vir. Mas de toda forma, o Astra é uma das melhores opções de temas. Se o seu objetivo é um blog ou uma loja virtual, o Astra é um tema que eu posso recomendar com bastante confiança. É um tema rápido, né? Que vai entregar o desempenho que você precisa e que também não vai te deixar na mão em questão de compatibilidade com outros plugins e temas. É um dos que menos gera incompatibilidades com plugins terceiros que eu já vi até hoje, porque tem muitos temas que você instala o tema, ativa o tema, instala algum plugin que você precisa e começa a gerar uma série de conflitos. O Astra, isso é muito raro de acontecer. Na verdade, eu nunca vi, tá? Então não vou dizer que não acontece, porque pode acontecer, mas é de fato muito raro, tá bom? O que eu quero dizer, você instala o Astra, acabou, não precisa de outra coisa para otimizar. O FastCG Cache ativo, ele já vai fazer toda essa otimização. Outro detalhe importante para levantar, que junto com essa configuração do FastCG, ele já faz uma série de compactações, ele já ativa por padrão também o WordUps, já ativa por padrão o gzip, que vai diminuir o tamanho de JavaScript, CSS, HTML e esse tipo de coisa. Vamos visitar o site aqui, vamos fazer um teste no PageSpeed, só para te fazer algumas explicações aqui. O PageSpeed. Claro, é um site leve, é um site em branco, não tem conteúdo, vai responder rápido aqui, tá bom? Apenas é um teste mesmo, para você ver o diagnóstico que ele vai trazer para nós aqui, celular e computador. Depois eu vou te explicar essa parte de experiência de página e de usuários. Mas por enquanto, vamos executar esse primeiro diagnóstico só para ter um parecer geral. Respondeu tudo 100%, questões relacionadas a desempenho, né, speed index e tudo mais, respondeu 100%. Reduza o tempo inicial da resposta do servidor. O que pode ser isso daqui? A gente selecionou um servidor pequeno, o mais pequeno possível, tá? É o que mais está pesando aqui, daria para melhorar, mas com um certo investimento a mais, talvez com HD, NVMe, né, ou algo nesse sentido. E para computador aqui, não tem nada a ser feito mais, tudo perfeitinho, tá bom? Vamos fazer um novo teste aqui para celular. Travou o negócio aqui. Eu queria fazer o teste de novo aqui, mas a ferramenta do PageSpeed do Google por 3 vezes seguida travou todo o meu PC, então eu desisti, tá? Não sei o que deu com ela, mas ela travou meu PC, então eu desisti. Tem algum problema com a ferramenta de teste nesse momento, tá legal? Mas temos aí o site pronto com o tema Astra. O tema Astra ele vai trazer uma nota minimamente inferior, ele vai detectar algumas coisinhas a mais do que aquele tema nativo do WordPress que tem ativo lá, tá bom? Que vem ativo no WordPress hoje por padrão. Mas isso também não é um grande problema. Blog, esse é o caminho. Bom, então, com essa explicação, acho que eu já cobri a questão de você criar um blog ou então você criar um e-commerce, uma loja virtual. O Astra é muito bom para isso. Claro que se você usar muitos plugins, terceiros como Commerce e outros, pode ser necessário algum outro plugin para fazer otimizações, mas sobre isso eu vou te fazer uma explicação mais para frente. Dessa vez eu vou falar aqui sobre um Page Builder. Nessa aula eu vou trabalhar com o Optimize Press, tá? Então nós temos aqui uma série de coisas que eu já mencionei com você. E eu quero fazer uma menção aqui a otimizações nativas, tá? A gente chegou nessa parte aqui. Eu vou fazer uma menção aqui a otimizações nativas
de ferramentas que a gente instala no site. Um bom exemplo é o OptimizePress. Então, se eu quero fazer um page builder no nosso site, quero fazer uma página de vendas, página de captura e tudo isso, que é o mais popular hoje, eu preciso instalar um tema ou um plugin que faça esse tipo de recursos. Posso pegar aqui em plugins e eu trabalhar, por exemplo, com um Elementor. Claro, dá para fazer também com o Astra esse tipo de página, mas é mais limitado. O Elementor já é um page builder bem mais poderoso. Só que o Elementor é um plugin com o qual eu não consegui me adaptar muito bem. Eu gosto muito mais do OptimizePress. Então, por isso, nesse momento, eu também vou trabalhar com o OptimizePress. É uma ferramenta que eu conheço e que tem alguns recursos os quais eu quero demonstrar aqui. Então, para isso, eu vou vir aqui no meu dashboard. Eu vou fazer o download do plugin do OptimizePress Dashboard. Ele vai fazer o download para mim aqui. Aqui eu vou adicionar um novo plugin, fazer o upload do plugin, escolher ele aqui, pegar os meus downloads, pegar o OptimizePress Dashboard que eu baixei, vou instalar. Isso daí já ativa, tá? Isso daí já instala o plugin. O OptimizePress ele tem seus custos, óbvio, tá? Mas é um plugin poderoso, talvez valha a pena você conferir. Eu vou deixar um link aí junto ao vídeo para você dar uma olhada no OptimizePress também, ok? Até aqui. Os preços dele variam bastante. Hoje eu nem sei que valor que ele está custando, mas ele não é um plugin tão barato, ele é anual. Agora ele está $129 por ano. Tava mais barato já, tá? Aumentou bastante. Mas enfim, tá aí. É uma opção de plugin que eu trabalho, os meus negócios não funcionam sem ele. Vou ativar, vou conectar com a minha conta. Eu tenho uma conta que me permite 30 licenças. Vou fazer a integração, ativação do plugin OptimizePress aqui através da minha conta. Tá aí, ativei. Então eu tenho alguns recursos aqui dentro. Um deles é o Smart Theme e o Optimize Builder, que é o que eu preciso. Vou instalar o Builder aqui. Que é um construtor de páginas, tá? Vou instalar ele, vai demorar alguns segundos. Beleza, agora com isso daí instalado, eu posso vir aqui em ativar o Builder, né? Ativar o Page Builder. Eu posso vir aqui em Create New Page. Aqui eu tenho vários modelos de página que eu posso usar. Mas como a ideia aqui é uma demonstração de recursos, eu vou pegar um modelo pronto. Eu vou pegar uma página pronta. Pode ser, deixa eu ver aqui, uma página de vendas, um sales page. Uma página de vendas, deixa eu ver o tamanho dela. É legal, já é uma paginazinha. Vou usar esse daqui, vou criar uma página que eu vou chamar de home, né, o exemplo. Vou criar essa página. E aí ele vai me levar para o editor dela. Dá para construir páginas do zero. Eu uso esse plugin para criar todas as páginas de vendas. E, inclusive as páginas da área de membros do Gerenciando Web são feitas com esse plugin, tá bom? Eu uso ele com muita frequência em praticamente todos os meus projetos. Eu vou só clicar aqui em Settings e vou dizer que essa página é uma página publicada. Pronto. Agora eu já posso visualizar essa página, né? A nossa homepage. Essa página aqui, ela posso abrir ela numa nova guia. Eu posso ver ela aqui, tá bom? É uma página mais ou menos grande, não é tão grande e ó, carrega muito rápido, tá? Vamos ver, vamos testar essa página no PageSpeed, caso ele não trave o meu PC. Vamos jogar ela aqui e agora vamos para as explicações. Agora você vai aprender finalmente a usar essa ferramenta do PageSpeed. Tá legal? Agora você vai entender o que é esse PageSpeed e vai aprender a usá-lo. Tem muita gente que fala sobre isso, mas não sabe utilizar essa ferramenta. Tem outra ferramenta também que é o GT Matrix, mas ele não é tão popular como o PageSpeed. Mas é uma ferramenta que em algumas situações é melhor do que o PageSpeed, tá? Mas vamos trabalhar com o PageSpeed aqui. Vou analisar de novo. Antes o PageSpeed tá travando meu PC aqui. Não sei porquê, mas não tava legal. Não tá boa essa ferramenta hoje. Eu escolhi um dia ruim para gravar esse vídeo por causa das falhas nessa ferramenta aqui, tá? Não sei o que deu nela, mas tá aqui, ó, o site carregando certinho. Vamos tentar fazer um teste de novo aqui com o PageSpeed. Fazer o quê, né, meu amigo? Com isso. Então nós vamos pegar aqui, vou restaurar e vamos continuar daqui.
Opa, beleza? Então acho que eu vou conseguir agora. Eu não vou nem mexer nessa página aqui para poder te mostrar. Então aqui, essa parte, você vai ver que tem entender a experiência dos seus usuários. Eu vou te explicar isso em detalhes depois. Esse daqui é o Web Vitals, tá? Esse daqui é o que o Google vai usar para avaliar os dados do seu site, tá? E aqui embaixo é diagnóstico de problemas de desempenho. Essa parte de baixo aqui é um guia para você otimizar o desempenho da sua página, para otimizar o desempenho do seu site. Então, aqui na minha nota de desempenho, ele trouxe 50%. Ele me trouxe várias coisas para melhorar na versão mobile e me trouxe uma série de coisas para melhorar na versão desktop. Então, aqui a gente tem que ler com atenção o que cada uma delas representa para conseguir fazer essas otimizações. Reduza o JavaScript não usado da página. Nós temos aqui um JavaScript do Vimeo CDN. Se você usar isso, significa que tem um vídeo carregando do Vimeo que está carregando um JavaScript pesado, tá bom? Defina um tamanho adequado para a imagem. Significa que essas imagens aqui elas não estão com tamanho adequado, são imagens grandes que poderiam ser otimizadas, tá? É uma série de coisas. Lembrando, deixar muito claro, essas otimizações que eu vou fazer aqui, eu estou fazendo usando o Page Builder Optimize Press, tá bom? Eu vou fazer com recursos nativos dele, que eu quero te explicar isso daqui. Tem plugins e tem coisas que você usa no seu WordPress que tem recursos nativos para otimização. Então, quando tem esses recursos nativos, vamos utilizar. E tem ferramentas que não têm recursos nativos, então você tem que usar plugins de terceiros, como por exemplo o WP Rocket, o W3 Total Cache, o Optimize, enfim, qualquer outro plugin. Mas aí sempre existe um risco muito maior de quebrar as páginas, tá bom? Então, primeiro, vamos usar esses recursos nativos, que esse é um bom exemplo. Então, aqui com o editor de página, eu tenho aqui em Settings, eu tenho uma guia que diz Performance, Page Optimizations, né? E a gente tem aqui o guia que está me explicando o que é que está acontecendo de errado nessa demonstração aqui. Reduza JavaScript não usado, que nesse caso, aqui seriam os JavaScripts referentes ao Vimeo, onde nós temos recursos do Vimeo sendo carregados na página. Esse é um vídeo do Vimeo, carregado pelo Vimeo, tá bom? Vou tirar esse vídeo e vou salvar, porque aí sem o vídeo eu sei que eu estou eliminando esse recurso da página. Essa é uma opção que a gente tem para otimização. Deixa eu ver se sumiu mesmo o vídeo daqui de cima. Não está mais o vídeo. Então, sempre que você faz uma edição, é bom clicar aqui no Purge Cache. E também no caso do Optimize Press 3, ele cria um cache próprio. É bom limpar também. Então, agora eu posso executar de novo esse teste e torcer para o PageSpeed dessa vez não travar o meu PC, como já fez várias vezes hoje. Não sei porquê, mas aconteceu. Tá? Alguma falha no PageSpeed. Vamos esperar o diagnóstico, que está lento. E sempre é bom, quando fizer esse tipo de teste, sempre é bom você pegar. Deixa eu só salvar a URL daquele vídeo ali. Ah, carregou. Olha como já melhorou. Já trouxe uma nota para nós de 89 e de computador já trouxe uma nota um pouco mais alta também, se eu não me engano. Então agora rolando abaixo aqui, defina. Já sumiu aquele erro do Vimeo. Mas aí você não pode usar vídeos? Sim, você pode. Isso que é o legal. Então vou pegar de novo aqui no Page Builder e vou jogar um elemento de vídeo aqui. Eu vou colocar o vídeo de volta lá. Ele tem uma série de recursos de otimização de vídeo. Então eu já vou te mostrar esses recursos aqui. Deixa eu só recolher aqui, clicar em mais. Eu vou colocar um vídeo de volta ali. Eu vou te mostrar alguns recursos nativos que são muito bons para a questão de otimização. Aqui ele vai ter um vídeo padrão, pode ser esse. E eu vou clicar sobre esse vídeo e vou vir aqui em configurações, né? Não preciso clicar sobre o vídeo, posso vir basicamente em configurações, Page Optimizations. E eu posso dizer aqui a parte do vídeo. Use Embed Video. Esse daqui vai criar um botão aqui do vídeo que também já vai resolver aquela questão, tá? Ele vai colocar uma thumb aqui em cima e não vai carregar o script do vídeo, só vai carregar o script do vídeo quando a pessoa clicar em play, tá bom? Então vamos visitar essa página, vamos ver como é que ela ficou. Ó, ficou assim, clicou, carregou, tá bom? Mas não fica assim, não fica com essas listras. Isso daqui eu posso vir aqui e posso colocar uma outra imagem, escolher uma imagem qualquer como capa de fundo do vídeo, ó, fica assim, tá bom? Aí o ícone visível, tamanho, posso reduzir o tamanho do ícone, posso fazer uma série de coisas assim, mas nesse caso aqui, a ideia
é o seguinte, não vai carregar o vídeo, vai carregar a thumb, vai carregar o vídeo só depois do clique. Então a gente já resolveu aquele probleminha de desempenho que aparecia aqui antes, ok? Vamos carregar de novo, vamos ver o que vai aparecer, e aí a gente vai otimizando esse tipo de coisa. Por isso que eu adoro o Optimize Press, porque ele tem recursos nativos para ir corrigindo falhas de desempenho que você tem dentro da sua página. E você personaliza essas configurações em cada página. Você não é obrigado a adotar uma configuração padrão, como acontece em casos de plugin, que vai afetar o seu site inteiro. Aqui você faz as configurações de desempenho individuais por página. E isso é muito bom. É uma das principais razões pelas quais eu trabalho com o Optimize Press. Porque a gente que trabalha com marketing digital tem a necessidade de construir páginas de venda, às vezes grandes. O que a gente mais faz aqui são páginas de venda, são páginas de captura. E ter esses recursos de otimização individual por página, para mim, é significativo, tá bom? Então, já resolvemos a questão do vídeo e apareceu aqui o novo formato do vídeo, tá? Ó, não tem mais aquele script. Aqui a gente tem outras coisas. Defina o tamanho adequado para imagens. Vamos corrigir uma ou duas, tá? Que é um dos problemas de desempenho. Defina, disponibilize imagens em formato de última geração, tá? Também é uma coisa para resolver. E a gente tem mais algumas coisinhas aqui que podem ser apontadas para corrigir, mas que agora não são. O que eu quero te mostrar, conforme apontar erros para corrigir aqui, o Optimize Press ele tem recursos para corrigir isso. Por exemplo, se eu pegar aqui nessa editor de página, vir em configuração, a gente tem uma série de coisas aqui para otimizar CSS, para otimizar JavaScript, para fazer uma série de coisas, desativar tudo, e a gente tem até a opção de usar imagens de próxima geração aqui, direto no Optimize Press. Vou ativar todas essas opções de desempenho, tá? Ele já salva automaticamente, vou visualizar a página, vou dar um Purge Cache, eu vou dar um Clear Optimize Press 3 Cache. Vou pegar essa página aqui e vou abrir ela numa guia anônima, só para recarregar o cache dela, tá? Que é importante. Ó, como carrega rápido. Tá vendo isso? E vou fazer um teste de novo aqui no Page Speed. Vamos ver? Antes o Page Speed estava me deixando na mão, travou várias vezes no meu PC. Não sei o que tinha dado com a ferramenta, mas nesse momento felizmente está funcionando, né? Então vamos deixar executar o teste. Ó, subiu para 90 a pontuação para desktop, tá? E para mobile e para desktop eu estou com 99, ativando aquelas opções. Reduz o tempo de resposta do servidor. Isso daqui a gente teria que avaliar com mais cuidado, mas acho que um servidor um pouco maior resolveria, ok? Vamos ver aqui a parte de celular, tá? Tamanho adequado para imagens, disponibilize imagens em formato de última geração. Então, como é que eu vou resolver isso daqui agora para dar um exemplo para você? Deixa eu só fazer um retest aqui para ver. Tem um monte de imagens, ele me mostra todas as que eu precisaria corrigir aqui. Para não corrigir uma por uma, eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir uma só. Então, vamos pegar essa daqui, deixa eu ver se ela indicou para nós aqui no teste. Eu acho que não, indicou, ó. A thumb do vídeo indicou também como uma imagem que precisa ser otimizada, tá bom? Então, o que eu vou fazer para exemplificar para você aqui? Eu vou deixar a thumb do vídeo assim, por enquanto. Eu vou pegar essas outras imagens aqui, eu vou excluí-las todas de dentro da página. Aqui. Eu vou excluir elas para não otimizar uma por uma aqui. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Mais fácil. Tá um ícone. Aqui. Vou deixar só essa, tá? O que eu vou fazer com essa imagem? Eu vou clicar com o botão direito, salvar imagem como. Vou salvar ela na minha área de trabalho. Aqui na minha área de trabalho tá essa imagem, tá bom? Ó, o tamanho dela, uma imagem grande. Eu vou ver as propriedades dela. Propriedades é uma imagem de 226 KB. Detalhes.
1080 por 1900 e pouco. Você deve concordar comigo que esse tamanho dessa imagem não é o tamanho adequado para a imagem que está aqui, né? E não precisa de todo aquele tamanho ou esse arquivo de imagem, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir ela, isso daqui deve ser uma imagem de mais ou menos, teria que saber as medidas de uma proporção mais exata, mas deve ser uma imagem o quê? 500 por 500. Eu vou baixar ela na proporção. Então eu vou deixar ela no tamanho certo e no formato certo. Eu vou usar aqui um programa, clicar com o botão direito, abrir com PaintNet, que é o programinha que eu mencionei para você que eu uso para tratar esse tipo de coisa em imagens. Aqui eu vou pegar a imagem, redimensionar, eu vou reduzir ela aqui vai para 600, tá? E é isso. Reduzir o tamanho dela e vou dar aqui um arquivo, salvar como área de trabalho, como uma imagem no formato WebP. Vou colocar aqui o nome dela, exemplo. A hora que eu clico em salvar, como é uma imagem WebP, eu tenho uma seleção de qualidade aqui. Posso aumentar a qualidade, calcula aqui e me mostra o novo tamanho da imagem. Posso diminuir a qualidade, me mostra o tamanho da imagem. Vou aumentar um pouco mais, deixar aí com 50% da qualidade, que geralmente para uma imagem pequena é boa, tá? Com 80%. E vai me gerar uma imagem de 50 KB, um quarto do tamanho da original, tá? Salvei. Beleza. Agora eu vou vir aqui no meu Page Builder, tá? Só vou salvar primeiro, do jeito que está aqui, né? Salvei. E vou fazer um novo teste aqui no PageSpeed para a gente ver esses erros aqui sumindo, tá? Vou analisar. Tem mais exemplos nessa questão de imagens. A maioria das pessoas peca bastante em imagens, tá? Imagens numa página é um grande vilão de desempenho e passa despercebido pela grande maioria das pessoas. Oh, beleza, agora executou. Vamos lá. Rolando aqui abaixo ainda tem a parte de imagens aqui, tá? Tamanho adequado para imagens e o formato em última geração, mas dessa vez são menos. Então essa daqui a gente vai corrigir agora. Vou pegar ela aqui, vou substituir essa imagem, replace. Vou fazer o upload, selecionar, carregar aquela que eu tenho aqui na minha área de trabalho, que é essa. Carregou, inserir. Ela está no tamanho pequeno, então deixa eu só pegar ela aqui. E ao invés de 300, usar o tamanho total dela, inserir. E aumentar. Tá assim, já deu mais certo, né? Melhor. Salvou, tá bom? Salvou. E agora vamos testar de novo no PageSpeed, mas primeiro vamos limpar os caches aqui dessa página. E agora a gente já pode fazer um teste de novo. Ó, ela estava aqui, relatando erro. E vamos fazer um novo teste, tá bom? Espero que o PageSpeed não trave, que para conseguir executar esses testes aqui eu tô atualizando a página um monte de vezes, tá? O PageSpeed tá aprontando hoje. Infelizmente tem dias que... Ó, subiu mais um pouquinho, vamos lá abaixo, né? Sumiu aquele erro das imagens. Ainda tem outra imagem para ser corrigida aqui, que é aquela imagem que apareceu antes por causa que é essa imagem aqui, né? O que eu quero mostrar para você aqui nessa parte de configurações, optimization, você vai ver que nós temos aqui uma parte de usar imagens de última geração se elas existem, if exist, tá? Então se eu colocar a imagem em JPEG, existia a versão em WebP, ele vai substituir. E o próprio Optimize Presley também tem um recurso para isso, tá? Se eu vier aqui em configurações, tá? Optimize Presley, na verdade, dashboard, eu tenho aqui em settings uma parte aqui de... Deixa eu achar isso. Integrações, Error Captcha. Não, aqui em Optimizations. Aqui são as configurações padrão. Eu tenho mais uma opção aqui para otimizar fontes do Google, que ele já vem ativo por padrão. E aqui eu tenho a parte de imagens, que eu posso fazer o seguinte: marca aqui, né? Usar o WebP quando disponível, converter em WebP quando faz o upload e dar um start para ele converter as imagens que eu tenho atualmente no meu servidor no formato também WebP, tá? Então, antes que isso finalize, deixa eu abrir essa página aqui e vamos abrir a imagem, essa daqui,
numa nova guia. Ela ficou com qualidade ruim porque não é uma imagem com tamanho adequado para caber nessa caixa aqui, tá? Ela esticou ela. É uma imagenzinha pequenininha que eu joguei aqui como exemplo, tá? Teria que colocar uma imagem maior aqui para ela não perder qualidade. Mas aqui as otimizações, ele criou automaticamente 52 novas imagens. Close. Então, atualizei. Agora, provavelmente, com aquela opção ativa aqui, ele já vai te substituir essa imagem também, sem nenhum trabalho manual, por uma imagem em versão WebP, tá bom? Vou atualizar. Vou testar de novo. Então, provavelmente, essa questão de imagens aqui está completamente resolvida. Enquanto esse teste tenta carregar aqui, eu quero te fazer algumas boas explicações. E eu quero deixar isso muito claro. Você viu que eu otimizei essa imagem aqui de maneira manual, tá? Eu não usei nenhum recurso terceiro para isso. Eu basicamente baixei ela, otimizei com o software e subi de volta para a página. Corrigiu aquele problema. Então é assim que no padrão a gente faz nos nossos sites. Por exemplo, no blog, no Gerenciando Web aqui, ou no site, indiferente onde for, tem imagens aqui, é assim que elas são otimizadas. Eu subo as imagens e otimizo manualmente, ok? É assim que a gente trabalha, é assim que deve ser feito. Eu só te demonstrei que no caso do Optimize Press a gente tem recursos nativos para isso. No Optimize Press a gente tem recurso nativo para otimizar CSS, JavaScript e tudo mais. Quando você trabalha com criação de páginas, é muito legal você ter esse tipo de recurso individual por página. E como esses recursos são nativos, são recursos que dificilmente vão quebrar a página. Mas mesmo assim, a parte do JavaScript e a parte do JS aqui, principalmente isso daqui pode sim quebrar um site. Então sempre cabe testes ao ativar esse tipo de recurso assim, tá bom? O resto aqui é mais difícil causar um erro, tá? Mas isso daqui, principalmente a otimização de JavaScript e de CSS, ele pode gerar alguns conflitos. Então, por exemplo, CSS ele traz para arquivos dentro do site e tudo mais, tá? Então, assim, eu demonstrei um recurso nativo de otimização, que é um dos motivos pelo qual eu opto pelo Optimize Press, tá? Aqui já se manteve mais ou menos igual. Teria que mesmo resolver essa questão do tempo de resposta do servidor, contratando um servidor melhor, tá? Mas não vou fazer isso agora, tá? Computador bom. É, agora, agora vamos lidar com situações em que você não tem um Optimize Press. A gente vai acessar o painel do nosso site aqui, tá? E vai trabalhar com algum outro plugin. Plugins. Adicionar novo. Agora vem a parte mais crítica. Eu vou pesquisar aqui por um plugin que é muito utilizado. Auto Optimizer. Se eu não me engano, esse é o nome do plugin. Tem o Jetpack que faz algumas coisas, tem o Lightspeed Cache que pode ser usado em alguns servidores, nesse daqui não. Mas vamos procurar aqui só por Optimize. Optimize. Tem esse Imagify Optimize, tem esse cara aqui, esse aqui é bem popular. Não é um plugin ruim, tá bom? Ele não é um plugin ruim, mas eu vou instalar ele aqui e eu vou te mostrar algumas coisas. Ativar. Esse plugin ele tem recursos de otimização. Clicando sobre ele aqui, você vai ver que ele tem recurso para CSS, para imagens, para JavaScript e CSS aqui, tá? Ele tem isso, eu posso otimizar JavaScript, eu posso otimizar CSS, eu posso otimizar outros códigos HTML, eu posso usar CDN. O CDN, como eu falei, aqui dentro do Brasil não vale tão a pena, tá? Então tem uma série de coisas aqui para fazer a otimização. Ele tem otimização de imagens, tá? Lazy load seria um carregamento lento, também dá para fazer, mas não é algo que eu costumo adotar agora, nesse momento. Tem outras coisas aqui para fazer. O detalhe é que nós temos a opção aqui de excluir, tá? Mas é um pouco complicado lidar com isso, porque sempre tem muitas páginas e você tem que adotar uma configuração meio padrão por página. E aí pode não funcionar tão bem. E outro problema, quando você usa esse tipo de configuração aqui para otimizar JavaScript, para otimizar CSS,
Às vezes esses plugins, esses arquivos, depois de otimizados, eles não ficam mais inclusos dentro do cache do seu servidor. Então você derruba muito a quantidade de tráfego que o seu site aguenta, tá bom? Então por isso que eu não recomendo usar plugins terceiros para otimizar, além do WP Rocket, tá? Que é um plugin muito bom, que ele faz um trabalho que você tem opções de exclusão, você tem uma série de recursos mais avançados que te permitem fazer personalizações para otimizar, tá bom? E também do Lightspeed Cache para servidores Lightspeed, não é o nosso caso aqui, também é muito bom, mas também tem que configurar com cautela. Não é tão fácil como você vê vídeos por aí. Você tem que entender um pouco de como as coisas funcionam para fazer esse tipo de configuração. A minha recomendação é sempre a seguinte: buscar por temas e plugins nativamente otimizados, tá bom? Não usar plugins terceiros para otimizar. E caso você precise desse tipo de otimização, é muito interessante trabalhar com uma ferramenta como, por exemplo, o OptimizePress, que já tem recursos nativos de otimização. Aí você consegue um resultado bem melhor em quesitos de desempenho. Vale a pena você levar isso a sério, que, cara, o que mais se vê, o que mais eu vejo, é página de vendas com layout quebrado, com configurações quebradas, com uma série de problemas, porque usam plugins de otimização que, sinceramente, não conseguem otimizar aquelas páginas, não conseguem otimizar aqueles recursos, atrapalham muito mais do que ajudam. Aqui não, aqui a gente tem uma configuração que realmente é eficiente. Então busque apenas lidar com cuidado com seus plugins e com os seus temas, tá bom? E é importante isso. Isso a maioria das vezes as pessoas não dão a devida atenção. E finalmente, para concluir, nós temos essa parte aqui: entender a experiência dos seus usuários. É o que eu já expliquei para você em um determinado momento aqui dentro do vídeo. Nem todas as pessoas vão conseguir acessar o seu site com esse desempenho aqui, tá bom? Por quê? Porque eles têm dispositivos ruins, porque eles têm redes ruins, tá? Quando eles acessam o seu site, possivelmente eles vão ter um tempo de resposta diferente do que uma pessoa que tem rede boa, que tem um computador bom. E o que vai aparecer nessa primeira guia aqui é como o Google enxerga o seu site. É o desempenho real que ele tira de dados reais de pessoas que realmente acessam os seus sites. Esse resultado aqui em cima, ele é um resultado informativo, tá? Que o Google passa para você, que usa essa ferramenta para testar, baseado nos dados que o Google recolhe de pessoas que acessam seu website. Então, obviamente, você só vai ver dados aqui nessa parte de entender a experiência do usuário quando o seu site tem tráfego, quando o seu site tem acessos, tá? Entendeu? Você precisa de acessos, você precisa de tráfego para você ter esse retorno aqui em cima. Esse retorno diagnóstico aqui embaixo, ele serve para ser um guia para você analisar o que precisa ser melhorado dentro de suas páginas, ok? Esse aqui é um guia de otimização. Esse daqui é um informativo de qual é o resultado que as pessoas estão tendo no seu website, indiferente da rede ou qualquer coisa que eles estão utilizando. Então a gente já viu aqui essa série de questões aqui, a parte de otimização nativa, a parte de otimização com plugins, que eu não recomendo, de forma geral não. Plugin dos que eu testei, o que mais se adequou a sites é o WP Rocket, a gente tem um treinamento sobre ele lá no Gerenciando Web Academy, e também o Lightspeed Cache para servidores Lightspeed. Questão de imagens, eu já te mostrei aqui como lidar com isso. Questão de cache, também já falamos sobre. A parte de site level a gente também já abordou. Então, a gente finalizou por aqui. E aqui a parte de dispositivo e rede do usuário, a gente também já comentou sobre esse relatório aqui. Isso daqui você só vai ter quando você tiver tráfego suficiente para analisar. Só para exemplificar para você, eu vou colocar o YouTube aqui, vou analisar o YouTube e você vai ver, ó, aqui foi rápida a avaliação. Deixa eu fazer de novo. Ó, celular e computador, ele está mostrando como reprovado. Então são exigentes os critérios de avaliação do YouTube aqui, tá bom? Deixa eu colocar o URL certo aqui. Então aqui nós temos algumas métricas que ele vai mostrar para você que está aprovado, tá ok. Então isso aqui fica bem explícito, fica bem claro o que isso representa. Esse daqui seria o maior conteúdo da página, ele tem que ficar aqui no verdinho, ele chegou até aqui em cima. O tempo da primeira resposta da página, está bem aceitável.
a alteração de página depois do carregamento dela. Então tá aqui no amarelinho, no caso do YouTube. Essa aqui é a exibição do primeiro conteúdo, tá? Tá verdinho. E aqui nós temos o tempo pro primeiro byte, também tá ok. Agora esse daqui eu não lembro bem de cor o que representa, mas clicando sobre ele vai trazer toda uma informação aqui que dá para analisar também, tá bom? Pessoalmente, quando eu faço sites leves, sites como blogs, esse tipo de coisa, geralmente eu consigo manter todos eles aprovados. As minhas páginas de venda eu otimizo ao máximo, mas é bem difícil eu aprovar páginas de venda, tá? Tem algumas que eu consigo, mas a grande maioria, infelizmente, não rola, tá? Porque o Google ele acaba sendo extremamente exigente nisso. E como o meu público, em sua grande maioria, acessa com computadores antigos e redes ruins, é bem difícil, tá? É bem difícil. Agora, se você tem um site voltado para advogados, por exemplo, que geralmente tem uma boa máquina, ou engenheiros que tem boa máquina e boa internet, aí é bem mais fácil aprovar aqui, tá bom? Então, tem fatores que não estão sob o nosso controle, ok? Só para deixar essa explicação para você aqui também no final do vídeo. Vamos ver se nós temos mais alguma coisa aqui. Acho que conseguimos abordar tudo, né? Essa parte aqui foi uma explicação mais teórica sobre o WordPress. A gente seguiu tudo aqui. Acredito que a gente conseguiu uma explicação completa aqui sobre questões relacionadas ao desempenho de WordPress para você ter uma base aí para trabalhar, tá bom? Vou fazer um merchan aqui no final do vídeo e vou te convidar para conhecer o Gerenciando Web Academy, que é o nosso portal de cursos, no qual você pode realizar a sua inscrição aqui, tá? Acessando academy.gerenciandoweb.com.br e acessar todos os cursos que a gente tem disponíveis hoje. A gente tem cursos sobre marketing digital, domínio, servidores, DNS, SSH, Cloudflare, configuração de servidores com Appium, a gente tem um curso sobre servidor, conteúdos completos sobre Mautic, sobre WordPress, sobre otimização de WordPress, sobre segurança para WordPress, sobre o plugin WP Rocket, sobre WordUps, sobre Agios, sobre OptimizePress, Google G Suite, Ambler, enfim, tem muito conteúdo aqui, tá bom? Vou fazer o login aqui no Gerenciando Web Academy, uma conta, eu vou te mostrar como é por dentro do nosso portal. Então aqui no nosso portal, essa aqui é a nossa área de membros, você tem sequências de curso para atingir um objetivo final. Por exemplo, você quer aprender as estratégias que a gente compartilha aqui, a gente tem conteúdos estratégicos aqui, né? Que a gente traz para você. Todos esses são cursos. Se você quer trabalhar com WordPress, a gente tem uma sequência lógica de conteúdos para WordPress aqui. Domínio, servidores, DNS, SSH, WordUps, Appium, WordPress, integridade, segurança, desempenho, né? Se você clicar sobre qualquer um desses conteúdos aqui, vai abrir o curso completo com o treinamento em vídeo ao lado, passo a passo, tá bom? A gente tem uma série de conteúdos aqui dentro que com certeza valem a pena se você quer trabalhar com internet. A gente foca muito na questão mais técnica, tá bom? Como, por exemplo, de WordPress, Mautic, e também ensinamos a parte estratégica que a gente executa por trás dos nossos negócios, tá bom? Bom, eu vou realmente te pedir para me dar essa oportunidade para conhecer o Gerenciando Web Academy e acessar os nossos cursos. O acesso é por assinatura. Atualmente a mensalidade está em R$ 57,00, tá? E os planos com um tempo de permanência maior estão com valores menores, tá bom? Então, avalie aí com muito carinho a oferta de você realizar um teste aqui no Gerenciando Web, fazer a sua inscrição, talvez pelo menos por um mês, né? Se você gostar dos conteúdos, quem sabe depois você migra para um plano anual ou para um plano semestral, que tem um precinho menor. Eu também preciso te alertar que em breve a gente vai fazer um reajuste nesses valores para novos alunos, então quanto antes você se inscrever, menores serão os preços. E finalmente vou te pedir para clicar no joinha abaixo do vídeo para ser notificado de novos vídeos aqui no YouTube. Eu não costumo publicar muitos vídeos no YouTube, não é algo que eu faço com uma grande frequência, vídeos gratuitos, vídeos públicos, por questões de tempo. Mas sempre que a gente posta conteúdos, eu me esforço para trazer um conteúdo completo que realmente influencie de forma positiva nos seus negócios. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para ser notificado de novos vídeos. E se você quer me ajudar um pouco a alcançar mais pessoas, dá um joinha aí nesse vídeo. Um forte abraço e até mais.